E a gente começa essa edição falando exatamente disso, um alerta para a falta de leitos de CTI para as nossas crianças. Uma família de Ribeirão das Neves teve que apelar para a justiça para agilizar um leito para uma bebê de 2 meses de vida. A menina está com um quadro grave de bronquiolite e não consegue transferência. Vamos ao vivo então conversar com o repórter Pablo Nascimento. Ei, Pablo, boa noite para você. E ela não é a única criança, né, precisando de uma transferência aí na cidade. Ei, Gisele, boa noite. Boa noite também para você que acompanha o MG Record. Infelizmente, ela não é a única, viu? A gente vê um quadro em que muitas crianças e adolescentes precisam de atendimento e internação em CTIs, mas há uma falta de vagas, principalmente aqui em Belo Horizonte, viu? A gente tem um cenário, você que é mãe sabe, né? A dificuldade que é e a tristeza de ver o filho, a criança pequena, sofrendo com doenças respiratórias. Em caso de gripe, por exemplo, a criança fica ali prostadinha, né? Fica apática, tristonha, devido ao cansaço causado, né, pela gripe. Mas agora imagine um contexto de bronquiolite, em que os sintomas são agravados. A criança tem muito mais cansaço e, inclusive, em alguns quadros específicos, pode haver até mesmo morte. O nosso colega Vinícius Rangel conversou hoje com diversos pais que aguardam urgentemente uma vaga em CTI para crianças. Uma das famílias, como você disse, essa da cidade de Ribeirão das Neves, conseguiu uma decisão liminar na justiça, em que essa decisão obriga o Estado a garantir uma vaga para essa bebezinha, mesmo que seja em um hospital particular. Mas nada, infelizmente, foi feito até agora. A gente vai entender a história na reportagem a seguir. A recepção lotada demonstra a sobrecarga no sistema de saúde. Adultos, idosos e muitas crianças aguardam na recepção da UPA Justinópolis. O filho do Lucas tem apenas 3 meses de vida e precisa de atendimento especializado. Os médicos já passaram para a gente que o caso dele é grave, ele precisa ser transferido hoje ainda com uma certa urgência para uma UTI. Que é onde tem todo o amparo, todo o equipamento que ele precisa. A Laísa também está apreensiva. A filha dela chegou na unidade de saúde no dia 1º de maio, foi medicada e liberada, mas no dia seguinte voltou à UPA. Desde então, a situação dela está piorando. Eu tô ficando desesperada, minha filha fica direto cianótica, fica toda roxinha e sem conseguir respirar. E ela tá muito grave. Você está com medo, apreensivo? Sim, demais, porque ela só tem 2 meses para a gravidade dela, ela pode morrer a qualquer momento. Segundo a dona de casa, falta estrutura para o atendimento infantil. Eu tive que comprar catéter nasal, porque ele estava usando de adulto. Muitas coisas que eles usam ali é de adulto, não é de criança, porque não tem material para eles trabalhar também com as crianças. Depois de esperar por 5 dias pela transferência, a família resolveu entrar na justiça. A decisão saiu nesta terça-feira. O juiz determinou que o Estado de Minas Gerais, no prazo de 24 horas, promova a transferência e a internação da paciente Alice Pereira Souza para hospital especializado, público ou privado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500. Mesmo com a decisão, a situação da pequena continua indefinida. Eu consegui ela hoje de manhã, eles reagiram super mal à decisão. A judicial, eles falaram que não tem nada a ver, que eles poderiam tentar fazer a transferência com a ação judicial. Do dia 1º de janeiro até o dia 5 de maio deste ano, 252 pessoas aqui em Ribeirão das Neves precisaram ser internadas com síndrome respiratória aguda grave. 8 delas morreram. Entre os que precisaram ser hospitalizados, 147 foram crianças de 0 a 9 anos de idade. Os casos de síndrome respiratória aguda grave têm se multiplicado em Minas Gerais. Até o dia 30 de abril, 26.786 pessoas foram hospitalizadas. 2.587 eram bebês de até 1 ano de vida. O número total de mortes é de 334. No mesmo período de 2024, o número de internações foi um pouco maior, 26.926. Mas o número de mortes foi 61% maior, 862. No último dia 2, o Estado decretou emergência em saúde na tentativa de agilizar a contratação de pessoal, ampliação de leitos e a compra de medicamentos. 7 cidades também adotaram a mesma medida: Betim,
Contagem, Belo Horizonte, Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Conselheiro Lafayette e Uberlândia. Ribeirão das Neves ainda não tomou a iniciativa. Todo ano acontece, hoje já apareceu algumas pessoas aqui já, os MERS já estão assustados com o número de crianças, já querem decretar, já querem acionar o município para decretar estado de emergência mesmo, porque é o que tem acontecido. Tem muitas crianças lá dentro, várias crianças com a mesma situação e não tem todo o recurso. Então não tem como atender esse número de pessoas. Na semana passada, Evelyn Beatriz Marques, de 1 ano e 4 meses, morreu no hospital de Pedro Leopoldo. Ela estava com um quadro de bronquiolite e pneumonia. A família alega que a criança não teve o atendimento necessário. A inflamação já tinha espalhado para o corpo dela toda a bactéria. Ela estava toda cheia de pus. Então, se tivesse entrado com a amoxicilina antes, na quarta-feira, ela estaria aqui sim. Temerosos pela vida dos filhos, Laisa e Lucas esperam uma solução imediata. Fala pra gente quando esperar, é esperar a vaga, esperar uma próxima oportunidade, que a gente fica nesse desespero, né? Tem outra criança que até está mais grave do que a minha e precisa da transferência e não tem. Eu tenho ação judicial e eles não estão transferindo. Pablo, o que a Secretaria de Estado de Saúde disse sobre esse assunto? Gisele, a Secretaria de Saúde ressaltou que a gente está vivendo um momento mais delicado para as doenças respiratórias aqui no estado hoje. E as regiões que são mais afetadas são justamente a região central e a região metropolitana, que vivem um pico de casos no momento. Segundo o secretário de Saúde, há uma expectativa para redução no número de contaminações aí nas próximas semanas. Mesmo assim, ele reforçou que é preciso que os pais que ainda não vacinaram os filhos procurem um sistema de saúde para realizar essa vacinação. Gisele.